Bom poder estar novamente com vocês aqui, que de fato o Senhor possa ministrar ao nosso coração nessa manhã. Diante de um mundo tão violento, tão truculento no que diz respeito à comunicação, nós podemos ter a alternativa que a própria Bíblia nos dá, de um exemplo em Jesus, de trazendo paz, sem medir consequências, sem medir esforços para estabelecer paz com os homens, entregando sua vida na cruz e permitindo assim que eu e você tivéssemos reconciliados com o Senhor, de modo a que a paz fosse estabelecida entre nós. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nessa manhã. Senhor, nosso coração se alegra em poder ter consciência de que, embora distantes do Senhor, sem conexão alguma com o Senhor, mediante a um ato tão generoso do Senhor em favor de cada um de nós, proporcionando assim que a conexão conosco fosse religada, podemos então estar na Tua presença nessa manhã, na certeza de que não estamos separados, mas estamos juntos. Juntos pela graça, juntos pela misericórdia, juntos pela generosa compaixão do Senhor em estabelecer paz com os homens, de modo que podemos então caminhar nessa terra ligados ao Senhor, conectados ao Senhor, na presença do Senhor com temor e tremor. Que nessa manhã Tu possas nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa estrutura de uma comunicação não violenta, que se preocupa com a paz, que é interessada em ter uma atitude compassiva com as pessoas, de um coração moldado, modificado pelo Teu Santo Espírito, a fim de produzir então serenidade e relacionamentos pacíficos entre as pessoas, em especial as pessoas que estão ao nosso redor, mais próximas a nós, que sejamos capazes de exercer aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui ao longo desses momentos que passamos juntos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, tira as preocupações, as ansiedades do nosso coração e nos dá a serenidade e a atenção necessária para esse momento, de modo a refletirmos a respeito das necessidades que estão por trás das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Que o Senhor nos ajude e abençoe os meus irmãos e as demais salas da Escola Bíblica também, que cada professor, cada aluno possa ser, de uma forma ou de outra, tocado pelo Teu Santo Espírito. Abençoa ainda o culto, que as pessoas que ali estão possam ser também abençoadas. Abençoa o pastor e todos aqueles que estão ministrando ali no louvor, na adoração e servindo ali, ó Deus, em todas as áreas. Fica conosco e nos abençoa, a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Comunicação não violenta, uma hermenêutica, uma interpretação das nossas palavras, da nossa comunicação, que seja pautada na paz. Novamente, está aí o meu contato para você, se desejar, ser colocado na lista de transmissão de alguns exercícios de comunicação não violenta e algumas outras informações também que são importantes. Caso você queira, pode anotar aí, tá bom?
Nosso terceiro pilar da comunicação não violenta, ou melhor dizendo, terceiro mesmo, da comunicação não violenta. O primeiro pilar é observação sem julgamento, né? O segundo pilar é isso, expressar, nomear, identificar os sentimentos que estão rolando ali naquele momento de comunicação, tá bom? E o terceiro, então, é identificar e comunicar as necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Essa é a nossa aula de número 4. Eu queria pegar um pouco do que o pastor Fernando falou semana passada, e ele foi muito preciso e muito feliz na colocação desse texto aqui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. E aí ele colocou uma expressão bem interessante, que Jesus estava se referindo aqui à incompatibilidade das estruturas. Ou seja, o judaísmo não cabe dentro do cristianismo. O cristianismo é novo em comparação ao judaísmo. O judaísmo tem uma estrutura antiga que não suportaria a novidade do cristianismo. Se tentássemos fazer essa fusão, nós estragaríamos o judaísmo e descaracterizaríamos o cristianismo. Pensando um pouco nessa ideia, nesse pensamento, eu coloquei ali, assim como a comunicação não violenta, tampouco cabe dentro dos padrões de comunicação recheados de violência da nossa cultura. Então, nós não vamos conseguir enxertar ou inserir os princípios e as orientações que estamos recebendo aqui para uma comunicação pacífica dentro de uma estrutura cultural ao qual eu e você estamos inseridos, que é permeada, recheada de violência. As coisas não vão se conectar. Então, é preciso a gente criar uma estrutura nova. É preciso a gente criar, então, um recipiente para receber essas informações no nosso coração, na nossa mente, que seja toda ela nova. E isso, naturalmente, é um trabalho em cooperação entre o Espírito Santo, as informações bíblicas que você tem recebido aqui, as informações extra-bíblicas que você tem recebido aqui, de modo que você então consiga estabelecer essa realidade na sua própria vida. Porque o que comumente acontece é que muitas vezes nós aprendemos algo novo e queremos então colocar aquele algo novo dentro de uma estrutura antiga. E aí nós nos frustramos. A frustração toma conta do nosso coração. E a gente então percebe que não consegue estabelecer todos aqueles princípios dentro da nossa realidade. Por quê? Porque já existe uma estrutura e eu quero insertar alguma coisa nova ali naquela estrutura. Então, o grande desafio da comunicação não violenta é você perceber que você precisa dar um passo atrás. Que você precisa reavaliar as suas palavras. Que você precisa reavaliar o seu comportamento. Que você precisa reavaliar o quão truculento você é nas suas palavras. O quão ligeiro você é, sem observar, para dar já a sua opinião. E o quão críticos nós somos, uns com os outros, em pequenas coisas, em coisas que são irrelevantes, que ao mencioná-las, nós nos desconectamos, ficamos mais distantes das pessoas. Então, novamente, o desafio é você, então, reavaliar a estrutura
ao qual você está tentando colocar alguns elementos da comunicação violenta dentro da sua vida, dentro do seu comportamento. E essa é uma avaliação que eu e você constantemente temos que fazer com tudo aquilo que a gente aprende aqui na igreja, que ouve nos sermões e assim por diante. Muito bem. Tem uma frase aí do Epicteto que eu comparei aí com Provérbios. Ele diz assim: as pessoas elas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. As pessoas se perturbam, ficam um tanto quanto agressivas, não pelas coisas em si, mas pela imagem que elas formam daquelas coisas. E Provérbios diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tal é o poder que nós temos na nossa mente, na nossa estrutura física, de estabelecer pensamentos que acabam norteando a nossa conduta e as nossas relações. Muitas vezes nós vamos conversar com alguém e já formamos uma imagem daquela pessoa e já vamos então armados para aquela situação. E muitas dessas vezes nós nunca nem dialogamos com aquela pessoa para fazer uma imagem dela. Nós simplesmente tomamos para nós uma imagem que pode ou não ser negativa. Isso então nos arma. E as nossas relações ficam todas elas bélicas. Nós então expressamos com guerra, com confronto, com atitudes críticas de um comportamento que nem sempre é baseado e pautado na verdade dos fatos. A semana passada nós terminamos com essas realidades aqui, tá? Só que nós não nos aprofundamos, eu apenas mencionei-as, tá? Hoje eu quero fazer isso, né? Quando vimos uma mensagem negativa que não atenda às nossas necessidades, podemos reagir de 4 maneiras: culpar a nós mesmos, culpar os outros, escutar nossos próprios sentimentos, escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Nós vamos entender melhor cada uma dessas reações, aumentando assim a nossa consciência de que o que os outros fazem podem ser estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa deles. O que as outras pessoas fazem para você, ou comunicam-se com você, pode ser um estímulo para os seus sentimentos, mas não a causa deles. Tá bom? No terceiro componente, então, da CNV, reconhecemos a raiz dos nossos sentimentos. O que está por trás das nossas reações sentimentais, que naturalmente levam uma comunicação pautada muito mais nos sentimentos do que na observação isenta daquela situação. Nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessas realidades aqui. Eu sei que eu estou jogando algumas frases que são bastante discutíveis, mas você vai, à medida que a gente vai caminhando aqui, percebendo exatamente aquilo que nós estamos querendo colocar. Tá? Somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. Ou seja, todos nós somos responsáveis
por tudo que falamos, por tudo que interpretamos das comunicações que recebemos ou que fazemos. Há uma responsabilidade ao qual eu não posso me esquivar. Nem eu e nem você. A figurinha que eu coloquei aí tem lá uma árvore de emojis. Cada um deles tem a expressão de um sentimento, a expressão de uma demonstração de algo que está sentindo, de algo que está percebendo, né? Mas o que a gente vê não é a totalidade da verdade. Porque existe uma raiz que está manifestando aqueles sentimentos. É o que eu coloco aqui na primeira expressão. Nesse componente aqui das necessidades, nós vamos reconhecer a raiz dos nossos sentimentos. Há uma raiz por trás. E essas raízes, elas passam por uma escolha e por uma responsabilidade que eu tenho na demonstração daquela realidade ali. Tá? Muito bem. Culpar a nós mesmos. Eu estou dizendo que quando você ouve uma mensagem negativa, você pode reagir de 4 formas. A primeira delas é culpar a nós mesmos. Tomamos aquilo que ouvimos como pessoal, escutando apenas acusações e críticas. Por exemplo, alguém está zangado e diz a você assim: você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Podemos escolher ouvir o julgamento desta afirmação e carregar um sentimento de culpa que pode não ser verdade a nosso respeito. Então, entenda bem isso, tá? Alguém está furioso e emite essa frase, tá? Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Eu tenho uma escolha. E essa escolha é domínio meu. Eu posso escolher acatar aquela realidade e dizer: puxa vida, sou mesmo. Tá? Ou eu posso reagir de forma diferente. Tá? Por quê? Porque uma única situação não é base para um comportamento generalizado. E perceba que a frase diz: você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Então, a expressão está te colocando num status de alguém supra-egoísta. Tá? Não que você não seja. Você é. Claro que é. Todos nós somos. Como nós já aprendemos. O pecado nos faz assim. Tá? Mas quando eu ouço isso de alguém, eu posso simplesmente me culpar e me calar sem nenhum argumento. E aí o que acontece? Ao invés de haver conexão entre eu e aquela pessoa, há uma separação. Há uma separação apenas e então somente por uma frase que foi emitida e que não foi de maneira alguma dialogada, conversada, não houve nenhuma DR, né, como a gente diz, né, nenhuma discussão daquela relação, apenas houve aquilo e eu me calei diante daquilo. Tá? Eu posso culpar a outra pessoa também. Né? Eu posso me culpar, mas eu posso culpar o outro também. Continuando com o mesmo exemplo acima. Nós poderíamos protestar, dizendo: quem é você para dizer isso? Você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você
que é egocêntrico. Agora percebe que ambas as situações, tanto quando eu me culpo ou quando eu culpo o outro, eu estou estabelecendo a paz? Não. Não tem conexão aqui. Tem desconexão. Quando eu me culpo, eu estou me afastando daquela pessoa. E quando eu a culpo, eu estou afastando aquela pessoa de mim. Sem me eximir de responsabilidade. Né? Mas eu estou simplesmente estabelecendo desconexão, guerra, conflito entre eu e a outra pessoa. Agora, essas duas realidades, ou eu culpar a mim mesmo ou culpar o outro, elas são as mais normais e corriqueiras das nossas relações. É ou não verdade? Nós tendemos exatamente para essa balança. Ou eu me retraio e digo, né, sou culpado mesmo, né? Ou eu culpo o outro, só que aqui eu me afasto e aqui eu também me afasto. Vamos um pouquinho mais. Escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades. Primeiro eu ouço, me culpo, ouço, culpo o outro. Agora então eu paro e escuto as minhas próprias necessidades naquela situação. Uma terceira opção seria iluminar a nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim, nós poderíamos responder: quando eu ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado. Porque preciso de algum reconhecimento pelos meus esforços em levar em consideração suas preferências. Ao focarmos a nossa atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de nossos esforços sejam reconhecidos. Então, percebe a diferença aqui? Ao invés de me culpar, ao invés de culpar o outro, eu começo a refletir sobre aquela frase, refletir sobre aquela situação, tá? E começo a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu começo a organizar emocionalmente aquela situação. Eu foco a atenção nas necessidades, nos sentimentos que estão no meu coração. Me conscientizo de que a mágoa ela é derivada da necessidade que eu tenho de reconhecimento dos meus esforços para ajudar a outra pessoa. Mas eu comuniquei isso. Eu expressei isso. E é interessante que quando você expressa determinadas coisas, as coisas começam a fazer sentido na outra ponta. E ao mesmo tempo fazer sentido aqui, na sua própria compreensão dos fatos. Agora, Gilvair, você está dizendo aqui de uma situação que é muito comum para todos nós. Muitas pessoas já disseram isso para você, para mim. E muitas vezes eu já disse isso para outras pessoas também. Tá? Só que nós somos latinos, latino-americanos, né? Nós somos de sangue quente. A gente perde as estribeiras, a gente vai para as cabeças mesmo. Né? Novamente, uma estrutura antiga não vai suportar esse tipo de comportamento. Tá? É preciso uma nova compreensão, desacelerar
a precipitação das minhas palavras, para poder, então, começar a, com bastante vagarosidade, trabalhar com esses elementos. Porque, caso contrário, nós simplesmente vamos entender que é muito bom, mas não serve para mim. É muito bom, mas eu não me encaixo nesse processo, nesse modelo. E lembra, a gente está dando para vocês aqui algumas diretrizes, tá? Alguns caminhos, algumas alternativas. Cabe a você estabelecer e trabalhar essas questões, tá? Até aqui. Querem colocar alguma coisa? Querem colocar? Por favor. A questão de você ouvir uma frase dessa, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço, né? Isso vem após uma discussão anterior, você está discutindo alguma coisa. Sim. Então, quando alguém fala isso, abre uma segunda carta, tem um segundo problema a ser resolvido. Tem. E aí, às vezes, o primeiro é urgente, é uma questão, e aí fica isso aí. Então, fica a discussão até leva para o outro lado e ofusca, né? A primeira discussão que seria a mais importante. Sim, né? Por isso que é interessante, eu estou dizendo aqui, né? Dar um passo atrás. Né? Você ter o entendimento dessa realidade, né? Deixar aqui, paradinho nessa caixa aqui, tá? Resolver a situação ali, né? Porque normalmente as situações elas não são pessoais, elas são coletivas. Então vamos resolver esse coletivo aqui, tá? Mas não vou esquecer esse aqui. Num segundo momento eu vou trabalhar esse aqui. Porque o que acontece é que a gente não se importa em trabalhar as questões pessoais para resolver as urgências. E a gente até resolve as urgências, mas passa por cima de uma série de outras coisas que vão nos separando. Né? Porque se há um embate desse dentro de uma família, por exemplo, né? E a gente não se preocupa em resolver, o que acontece? Nós vamos passar por cima de sentimentos extremamente importantes que precisam ser renegociados, que precisam ser pautados e trabalhados. Mas nós muitas vezes passamos por cima e aí vamos acumulando e chega a um ponto que fica insustentável a gente ficar junto. Né? Eu tenho trabalhado já há alguns anos com casais em conflito e eu percebo nitidamente isso. Né? Situações que aconteceram há 10 anos atrás, que não foram devidamente resolvidas, né? Elas hoje vêm à tona. Né? E muitas vezes de forma abrupta, de forma a causar separação, a causar divisão. Ou melhor dizendo, a estabelecer a concretização de uma divisão que já aconteceu lá atrás. Né? De uma separação que já aconteceu lá atrás. Então, mais uma vez, é extremamente importante não permitir e não passar com um rolo compressor, porque nós somos muito assim, né? Nós queremos resultado. Resultado. Tem até uma academia de ginástica, de halterofilismo, que diz assim, máquina de resultado. Né? Então eu quero entrar naquela academia e ter resultado. Quero definir o meu corpo com resultado, com foco no resultado. Né? E nem sempre o resultado é assim, ligeiro. Né? Ele vai acontecer, mas ele vai acontecer de forma pautada. Né? A gente vai vagarosamente tratando essas coisas e estabelecendo um novo padrão. Porque eu percebo assim, quando você para
e resolve, aquela situação vai acontecer de novo? Pode até acontecer, mas ela já vai ter um feedback antes, onde vocês podem dizer assim, olha, já resolvemos isso e vamos passar para frente. Não vamos simplesmente passar com o rolo compressor em cima e esquecer das emoções, dos sentimentos e da violência que isso trouxe para o nosso relacionamento. Tá bom? Mais alguém? Tudo bem? Então vamos lá. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Tá? Agora, nessa quarta opção, nós poderíamos virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar, você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências. Então aqui eu não olho mais para mim, mas eu olho para outra pessoa. E percebo a mágoa no coração da outra pessoa. Tá? E entendo que aquela mágoa, ela tem uma raiz, e a raiz é exatamente o não considerar os esforços que aquela pessoa está fazendo para valorizar as preferências minhas. Aceitamos a responsabilidade, ao invés de culpar as outras pessoas por nossos sentimentos. Ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos e expectativas, valores ou pensamentos. Então, neste ponto aqui, eu paro de olhar para mim mesmo, começo a olhar para outra pessoa e perceber claramente essa realidade ali existente. Agora, eu acho incrível como a gente pode perceber esses elementos na caminhada da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque ele estabelece uma realidade muito grande no que diz respeito a necessidades. E são coisas que a gente muitas vezes não percebe quão importante isso é. Tá? Quão necessário é perceber que necessidades são importantes e precisam ser valorizadas. O Marshall tem um capítulo que ele fala das mulheres, né? Ele diz assim, que culturalmente as mulheres foram ensinadas a não reconhecer as suas próprias necessidades e a se culpar pelas suas próprias necessidades. Então, geração por geração, você encontra mulheres extremamente incapazes de mencionar de que elas precisam de mais atenção do marido, por exemplo. Que elas precisam mais compreensão dos filhos, por exemplo, com o seu cansaço durante a semana. Que elas precisam de ajuda para as tarefas domésticas. Eu sei que hoje, 2021, isso já mudou muito. Mas muitas gerações passadas, elas foram extremamente sem um reconhecimento das necessidades. Eu estava falando de Jesus. Olha esse texto aqui. João capítulo 4. Jesus estabelece uma conexão aqui entre necessidade, tá, e a missão por ele executada. O texto começa dizendo assim, capítulo 4, verso 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Comida é o quê? Comer é uma realidade necessária para todo ser humano. É uma necessidade básica. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Tá?
Joia. Há uma preocupação dos discípulos com Jesus de que ele deveria se alimentar. De que uma necessidade deveria ser reconhecida. Tá? Bom, 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus então passa a dar uma luz diferente àquela necessidade. Uma nova comida eu tenho. Tá? E aí ele diz: diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Será que alguém alimentou ele e a gente não viu? Será que alguém trouxe comida para ele e a gente não percebeu isso? E aí o 34 diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida, ou seja, a minha necessidade básica, tá, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então ele dá um status àquela necessidade de alimento, tá, que era comer, tá, para uma missão. Qual era a missão? Fazer a vontade de quem? Do Pai. Então você percebe o quê? Que todos os atos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham a compreensão, a pauta da compaixão. Quando ele curava, ele era compassivo. Quando ele ajudava o cego, o coxo, o aleijado e assim sucessivamente, ele fazia por um ato de compaixão. Compaixão é o quê? Sentimento. Tá? Então tem lá um sentimento envolvido, no ato de Jesus, tá? Que tinha por base não apenas a sua própria compaixão para com as pessoas, tá? Mas tinha sim uma necessidade por trás. E qual era a necessidade? Cumprir com a missão que lhe foi dada. Ele precisava fazer aquilo. Não por um ato apenas então somente de compaixão, mas porque havia uma raiz aqui maior, mais relevante, que sustentava tudo. Que era o quê? Fazer a vontade do Pai. E eu posso pegar esse diagrama aqui e dizer para você que eu e você também temos uma necessidade básica, que é fazer a vontade de Deus. Percebe? Eu e você fomos escolhidos por Deus para fazer parte de um exército de cristãos que tem uma missão a ser executada. E essa missão implica em evangelizar, em fazer missões, em fazer a obra do Senhor, mas implica também em sermos agentes da paz. Implica também em que a minha vida precisa espelhar a vida do Senhor Jesus Cristo nas minhas comunicações. Então, quando eu entendo isso e percebo o quão necessário eu ter sentimentos que me ajudam a cumprir a missão, a raiz precisa ser uma raiz forte, que é a necessidade de ser quem o Senhor Jesus Cristo me forjou para ser. Nós somos cristãos. Temos Cristo como nosso exemplo. E por ter Cristo como meu exemplo, eu preciso perceber o quão necessário é que o rastro que eu deixe das minhas pegadas seja de paz
e não de ruptura, e não de conflito, e não de guerra contra as pessoas, contra mim mesmo. Essa é a grande vantagem. Eu já disse para vocês, algumas aulas passadas, que nós cristãos temos mais condições de colocar a comunicação não violência em prática do que qualquer outra pessoa. Porque nós temos a ajuda, o auxílio do próprio Deus morando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Você, quando começa a perceber essas realidades espirituais, você percebe que cada palavra truculenta, agressiva que você dá, ela vem acompanhada de um toque do Espírito Santo, dizendo para você, você não deveria ter dito isso. Você poderia ter pego um caminho diferente. Ocorre que nós, muitas e muitas vezes, não ouvimos. Tapamos os nossos ouvidos. E optamos pela cultura. Quem sobrevive são os fortes. Quem sobrevive são os agressivos. Quem sobrevive são os caras que têm faca na garganta do outro. Esses definitivamente não são os valores que o próprio Cristo advoga e que eu e você precisamos incorporar nas nossas vidas. Então, novamente, é depor as nossas armas para pegar as armas do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é sofisma? Sofisma é uma coisa que parece verdade, mas é mentira. Então nós temos essas armas da nossa milícia que não são pautadas na nossa própria carne, mas são poderosas em Deus para destruir o diabo que quer fazer com que haja realmente guerra entre eu e você, e anular aquelas mentiras travestidas de verdade que chegam até o nosso coração, que chegam até a nossa mente e moldam o nosso comportamento. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Podemos caminhar um pouquinho mais? Oi. Você acha que existem circunstâncias e momentos em que uma reação mais forte, mais contundente está necessária, assim como Jesus quando os vendedores do templo? Sem dúvida alguma. Tá? Sem dúvida alguma. Agora a questão é como fazer isso. Reações fortes não significam reações violentas. Tá? Quando o texto lá diz assim, que Jesus entrou e desbancou e bagunçou o ambiente ali onde ele estava, ele não estava focando em pessoas. Ele estava focando nas estruturas que estavam ali. E discordando de que a casa do Pai fosse casa de comércio e não de oração. Tá? Basicamente isso que aconteceu ali. Tá? Agora, reações da nossa parte em relação a isso precisam muitas vezes acontecer, mas elas precisam ser naturalmente explicadas corretamente àqueles que estão. Por exemplo, eu tenho 2 filhos já se casando aí, tá? Quando eles eram pequenos, a gente dizia assim, nós não queremos que vocês assistam filmes de terror. Por quê? Porque o filme de terror vai fazer com que vocês internalizem aquilo e fiquem com medo
de tudo e de todos. Não consigo dormir direito, essa coisa toda. Né? Opinião nossa, pessoal, da nossa família. Tá? Agora, vez por outra, eu passava e via que eles estavam assistindo filme de terror. Eu dizia, vamos desligar a televisão? Já. Ah, protestos. Desligava, sentava com eles e dizia assim, não é para assistir, vocês entenderam? Né? E por que não é para assistir? Diga para mim por quê. E eles recitavam exatamente aquilo que eles ouviam de mim. Não é para assistir por causa disso. Então, enquanto vocês não tiverem maturidade para entender claramente isso, né, nós vamos agir assim com vocês. Com disciplina, porque nós amamos vocês, né, e nós queremos que vocês sejam pessoas saudáveis, capazes de perceber o que é fantasia e o que é realidade. Né? Muitas vezes tinha que ser agressivo. Tinha que chegar junto mesmo. Desbancar a banca. Né? Mas com sabedoria. Ocorre que, quando a gente pensa em reações assim, nós pensamos em alguém dominado pela raiva. E Jesus não estava dominado pela raiva. Nem eu, como pai, posso estar dominado pela raiva por algo que está acontecendo naquela situação. Então, é preciso agir com sabedoria em todas as coisas. Tá? Por exemplo, tem uma polêmica aí nas redes sociais a respeito daquela série Round 6. Já viram isso? É? Eu assisti todinha. Né? Exatamente para me informar do que estava acontecendo. Né? E realmente, se você permitir que uma criança pequena assista aquilo, vai moldar o entendimento dela de que aquilo é muito legal, é um barato. Eu posso matar os outros, está tudo bem. Né? É uma valorização de um fundamento que nós não concordamos como cristãos. Tá? Agora, se já é maduro, se é capaz de perceber as bobagens que estão ali e fazer uma conexão da maldade humana, é extremamente interessante. Tá? Agora, naturalmente, o próprio escritor do negócio diz assim, eu não fiz isso para criança. É? Só que hoje não tem discriminação. Está lá, todo mundo vai assistir. Né? Não tem mais aquele filtro. E é essa a realidade. Tá? Mas isso não diz respeito ao nosso assunto aqui. Tá? Tudo bem, eu respondi a pergunta, irmã? Então tá bom. Né? Vamos dar uma pausa e a gente volta então daqui 5 minutinhos. Nós estávamos comentando aqui no intervalo a respeito da necessidade da estrutura cristã com base nessas realidades aqui. Então, quando eu iniciei a aula dizendo que vinho novo precisa estar dentro de um odre novo para que ambas permaneçam ali, e falei que a estrutura precisa ser nova para receber a comunicação não violenta. Né? Nós estávamos já pensando na aula retrasada que nós demos a respeito da necessidade do Espírito Santo nos ajudar a interpretar corretamente as questões da vida e dos relacionamentos com base em valores do próprio Cristo e não os valores culturais. Então, por isso, culpar a nós mesmos, culpar os outros, escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades, e escutar os sentimentos e necessidades dos outros, naturalmente estão pautados nessa realidade. Lembrando que nem sempre o seu interlocutor é também cristão. Tem os mesmos valores que você. Né? Muitas e muitas vezes,
a outra pessoa não tem os mesmos valores que você, tá? Mas você é responsável em agir dentro dos seus próprios valores e não migrar para os valores dos outros. O que ocorre muitas vezes é exatamente isso. Numa questão de discussão, eu começo a esquecer os meus valores e começo a jogar com os valores do outro. E aí então eu descaracterizo a minha relação com Cristo, deixo-a de lado e começo a me municiar das armas carnais e não das armas da milícia de Cristo, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Novamente, nós pensamos no resultado e pensamos muito pouco no processo que me leva ao resultado. Tá? Muito bem. Assumindo responsabilidade pelos nossos sentimentos. O que eu sinto quando observo isso e o que isso está me fazendo sentir. O que eu sinto quando eu observo aquela situação. Você é egocêntrico. O que eu sinto e o que isso me faz sentir. Um pouquinho mais. Vícios de linguagem para mascarar nossas responsabilidades. Primeiro, expressões e pronomes impessoais. Algo, isso me aborrece muito. Eu estou mascarando a responsabilidade que eu tenho de estar aborrecido. Eu poderia não estar aborrecido, mesmo diante daquilo. Mas eu me isento dessa responsabilidade quando eu digo isso. Tá? Você e eu podemos responder de formas diferentes, diversas, em situações semelhantes. Eu posso me aborrecer com coisas que te aborrecem e você pode se aborrecer com coisas que não me aborrecem. Mas ambas as situações eu tenho responsabilidade pelo meu aborrecimento. Ele é meu. Não importa quem provocou. Mas eu poderia responder de forma diferente. Tá? Novamente trazendo Jesus. Jesus muitas e muitas vezes foi fustigado, foi confrontado, foi desafiado a sair da linha, a sair do caminho, mas ele não o fez. Ele permaneceu na sua toada, no seu ritmo, na sua estrada. Muitas vezes ele foi confrontado a acelerar a divulgação de quem ele era. Mas ele diz, não é o momento. Não é a hora. Né? Porque, novamente, ele tinha clareza da sua missão. Eu e você precisamos ter clareza da nossa missão. Tá? Como mãe, como pai, como funcionário de uma empresa, eu tenho que ter clareza da minha missão. Por que é que eu estou ali? Tá? Afirmações que somente mencionam as ações do outro. Quando você não me liga no meu aniversário, fico magoado. Muitos de nós ficamos. Quando a pessoa que, por exemplo, convive comigo, no dia do meu aniversário, não me dá os parabéns. E aí, então, eu estabeleço o quê? Uma conexão ou uma desconexão com aquele indivíduo? Eu fico magoado. Agora,
que a Bíblia diz a respeito disso? Quem deve valorizar você? Você mesmo ou o outro? Quais são os valores cristãos envolvidos aqui? Né? Em nenhum momento na Bíblia, nas Escrituras, você percebe coisa diferente. Né? Se alguém tem que falar bem de você, não é você mesmo, mas é outra pessoa. Né? Então, a minha mágoa por não ser felicitado na data do meu aniversário, né, ela precisa ter esse elemento da minha responsabilidade. Eu posso ou não ficar magoado. Eu posso optar pelo movimento do mundo, ou eu posso optar pelo movimento de Deus, que me ajuda a entender que eu preciso valorizar a minha relação com o Senhor e ficar satisfeito com isso. E quando a minha satisfação está aqui, o que vem ao meu redor é lucro. É lucro. Nenhum de nós pode estar mais satisfeito emocionalmente, espiritualmente, quando a gente percebe que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso traz satisfação. E aí, a partir disso, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Né? É o que diz lá Mateus 6,36. Busque isso. O entorno, o próprio Deus vai acrescentando. Mas é que a gente, novamente, se liga nessas coisas e traz mágoa para o nosso coração. E acaba na palavra, na comunicação, mascarando alguma coisa que está lá dentro. Uso da expressão sinto-me, mais porque, mais pronome que não seja eu. Ou seja, sinto-me magoado porque você disse que não me ama. Então, sinto sentimento. Porque eu, necessidade. Qual é a necessidade do indivíduo aqui? Ser amado. Tá? Quando essa necessidade não foi correspondida, gerou o quê? Mágoa. Gerou mágoa. Tá? Agora, novamente, a reação do outro pode ser um estímulo, mas não é a causa. A raiz da minha mágoa é a minha necessidade não correspondida. Eu tenho necessidades que não foram correspondidas. E isso, então, gerou um sentimento de mágoa. Necessidades na raiz dos sentimentos. Não fomos ensinados a pensar em necessidades, mas sim em pensar no que há de errado com as outras pessoas, quando nossas necessidades não são atendidas. Esse é o padrão de comportamento. Né? A nossa cultura trouxe isso para nós. Nós somos educados nessa toada. Né? Quando uma necessidade minha não está sendo atendida, eu vou ligeiramente responsabilizar o outro. Né? Os julgamentos que fazemos dos outros são expressões alienadas das nossas próprias necessidades não satisfeitas. Por exemplo, o problema é que ele não me compreende. Necessidade aqui de acolhimento. A não compreensão do outro gerou aqui o problema. Tá? Você ama mais o trabalho do que a mim. O que eu estou tentando comunicar com isso? Eu preciso da sua companhia. Eu preciso do seu afeto. Eu preciso que você entenda isso. Mas, na verdade, eu não falo isso. Eu falo que o indivíduo está amando mais o trabalho do que a mim.
Eu já coloco uma ruptura aqui. Trabalho e eu. Somos adversários. Né? E, na verdade, as coisas não são assim. Quando expressamos nossas necessidades de modo indireto, avaliações, interpretações, é muito provável que a outra pessoa entenda como uma crítica. Estou sendo criticado. E aí, quando eu recebo uma crítica, eu me coloco na defensiva. E ao me colocar na defensiva, eu ataco. Né? Essa a dinâmica. Né? Agora, se não expressarmos e valorizarmos corretamente as nossas necessidades, os outros também não podem valorizá-las. Tá? Se eu nunca disse que precisava de afeto, eu não posso subjugar que a outra pessoa deveria entender. Né? Porque ela não vai entender. Porque ela não está prestando atenção nisso. Né? Por isso, se faz necessário esse esclarecimento. Né? Tem aqui uma pirâmide de Maslow, né, que é bastante conhecida, bastante divulgada, né, que trata sobre as necessidades das pessoas. Eu peguei essa aqui pensando na questão do trabalho. Olha que interessante. Basicamente ele diz que todo indivíduo tem necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. Se a gente pegar de baixo para cima, tá? Satisfação fora do trabalho e satisfação no trabalho, tá? Então, dentro do trabalho, quer dizer, fora do trabalho eu tenho a necessidade de comida, de água, de sexo, de sono, de repouso, tá? No trabalho, eu tenho horário de trabalho como sendo uma necessidade, tá? Intervalo de descanso como sendo uma necessidade, conforto físico como sendo uma necessidade para que eu possa desempenhar bem o meu trabalho, tá? Aí a gente fala assim, mas e o home office? Né? Todo mundo hoje trabalha em casa, né? Não muda. Eu continuo precisando de um horário de trabalho correto. Vou começar às 8, vou terminar às 5. Tá? Porque se isso não for respeitado, as emoções, toda uma estrutura vão começar a sofrer. E mais para frente, a gente vai ter problema. Tá? Intervalo de descanso, eu preciso. Né? Todos nós precisamos. Né? Conforto ergométrico, né? Uma cadeira adequada, uma altura correta, tudo isso se faz necessário. Tá? Segurança, né? Fora do trabalho, liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras. Né? Do outro lado, satisfação no trabalho, trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego, são necessidades que eu e você temos. Sociais, fora do trabalho, uma família, amigos, grupos sociais, comunidade. Né? E eu diria que hoje, mais do que nunca, essas coisas aqui estão sendo bastante valorizadas. Estar só é muito difícil. Solidão é uma coisa muito complicada. Enquanto a gente está aqui em grupo, é legal, mas sair daqui, chegar em casa e só tá eu, é muito difícil isso. De lidar com isso, de administrar isso no meu coração, na minha mente. Satisfação no trabalho, amizade dos colegas, interação com clientes, chefes amigáveis, são necessidades que nós temos. Estima, aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento, promoções. Gente, nem sempre o orgulho é ruim.
Quando você faz uma tarefa bem feita e você se sente orgulhoso por aquilo, né? Isso não é necessariamente ruim. Né? Ruim é você se apegar a essa realidade. Mas quando ela é um movimento de algo que você realizou bem feito, e você recebeu uma promoção, e você recebeu um adiantamento, uma medalha, alguma coisa, isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é uma satisfação poder ser reconhecido por essa realidade. Autorrealização, educação, religião, passatempos, crescimento pessoal, né? Do outro lado, trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal. Né? Então, são questões necessárias que partem de uma necessidade ao qual o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus nos fez como seres humanos, carentes e cheios de necessidades. Tá? Quando essas necessidades elas não são atendidas, ocorre um sentimento, e esse sentimento naturalmente dá vazão a palavras agressivas, a comportamentos que são pautados mais na emoção do que na própria razão. A própria CNV, ela tem a sua própria lista aqui, né, que ela foi pinçada de alguns lugares, e também o Marshall Rosenberg trouxe essas questões aqui que são mais comuns. Né? Honestidade, autenticidade, integridade, presença, autonomia, escolha, liberdade, espaço, espontaneidade, expressão e assim por diante. Né? Toque, né? Abrigo, saúde, né? Descanso, movimento. Né? Nós somos carentes disso. A gente precisa estar movimentando a vida, né? Ar, e assim sucessivamente. Paz, beleza, comunhão, bem-estar, né? Cooperação, comunicação, e assim sucessivamente. São necessidades que eu e você temos. Quando elas não são satisfeitas, isso traz um sentimento, e aí está exatamente a função, ou melhor dizendo, a submissão que eu tenho que ter ao Espírito Santo para dominar os meus sentimentos e não ser dominados por eles, como nós falamos a semana passada. Tá? Da escravidão emocional à libertação emocional. 3 estágios que podemos identificar nesse processo. Tá? Primeiro estágio, escravidão emocional. Nesse estágio, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Tá? Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Gente, alguém é capaz de fazer isso? Invariavelmente alguém vai ficar infeliz pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento. Eu não consigo trazer essa harmonia. O próprio Senhor Jesus Cristo agradou a muitos e desagradou a muitos também. Né? Nos sentimos responsáveis e impelidos em fazer alguma coisa a respeito. E aqui está exatamente o problema. Né? A gente quer que a outra pessoa se sinta feliz, né? Assumindo a responsabilidade que é dele para nós, e a gente então começa a violar valores. Valores de Cristo, valores pessoais, e sacrificar as nossas próprias necessidades para estabelecer uma suposta paz, uma suposta felicidade ali naquele ambiente. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como um fardo. Fica pesado de carregar. Fica difícil. Né? E aí então ocorre exatamente esse estágio de escravidão emocional.
E aí eu não consigo me estabelecer como ser humano, como pessoa, como indivíduo, né, que está escravizado pelo esforço, pelo empenho em fazer todo mundo feliz. E a gente simplesmente não consegue fazer isso. E é um tiro no pé, porque a gente fica frustrado por não conseguir. Isso então nos leva ao segundo estágio. E o Rosenberg chama de o estágio ranzinza. Né? Nesse estágio, tomamos consciência do alto custo de assumir responsabilidade pelos sentimentos dos outros. E essa consciência nos leva a ficar mal-humorado, com raiva. Somos tentados a fazer comentários violentos contra a outra pessoa. Percebemos com clareza pelo que não somos responsáveis. Então, primeiro estágio, sou escravo emocionalmente. Segundo estágio, eu fico bravo, fico ranzinza, fico chato. Né? Porque eu percebo que eu não consigo. Não consigo assumir, né, o outro indivíduo, né, sobre os meus ombros. Tá? E aí esse estágio então começa a aclarar a minha mente daquilo que eu não sou responsável. Tá? E aí me leva então ao terceiro estágio, que é a libertação emocional. Nessa etapa, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, por culpa ou por vergonha. Tá? Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são objetos do nosso esforço também estão sendo realizados. Tá? Interessante isso, né? Quando eu falei a respeito de Jesus, essa dinâmica acontecia. Ou seja, Jesus estava satisfeito por fazer a missão do Pai e ao mesmo tempo estava suprindo a necessidade dos outros. Né? Então, ambos os lados saíam satisfeitos dessa situação, sem corromper nenhum dos compromissos predeterminados. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções, ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Tá? A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. Estabelecer a paz implica exatamente nisso. Né? Colocar sobre a mesa as minhas armas, mostrar a minha vulnerabilidade, mas também revelar as necessidades que eu tenho, ouvir as necessidades do outro e chegar a um denominador comum entre eu e o outro. De modo que possamos, então, ter libertação emocional para estabelecer um caminho juntos. Um caminho que nos leve à paz entre nós como indivíduos. E aí, tudo bem? Tranquilo? Deu um nó na cabeça aí, mas está tudo certo, né? Muito bem, a gente está encerrando aqui, tá? Nosso próximo encontro, então, na semana que vem, a gente vai terminar os 4 pilares e aí vamos então entrar em ação com a CNV em alguns campos. Primeiro, na área empresarial, depois com a educação infantil e finalmente com a família, trabalhando com esses valores. Tá? A semana que vem, então, nós vamos trabalhar, por último, como fazer um pedido da minha necessidade de modo claro, objetivo e coerente. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais essa etapa vencida. Obrigado porque podemos encontrar no Senhor a satisfação que precisamos, como indivíduos, como homens, mulheres, que buscam fazer a tua vontade, buscam cumprir o teu querer nas nossas vidas,
Assim como o Senhor, quando esteve aqui nessa terra, buscava fazer a vontade do Pai, o Senhor também tem impelido os nossos corações a fazer a tua vontade em todo e qualquer ambiente ao qual nós estamos, interpretando corretamente as situações e buscando pela paz entre eu e o outro e entre as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos forme de um modo bastante generoso com a tua graça e nos ajude a sermos realmente sal e luz, dando sabor à vida das pessoas e ao mesmo tempo iluminando os caminhos. Obrigado, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.